Pega aí a sua Bíblia. Tem Bíblia? Se você vem para cá sem Bíblia, você vai se dar mal. É como você ir para a guerra sem armas. Infelizmente, muitos ministérios não precisam de Bíblia. Esse aqui, exigimos que todos tenham uma Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 4, versículo 19 ao versos 24. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Já chegou a hora, as pessoas saem daqui do Brasil, para ir lá para Jerusalém, para fazer adoração. Isso é um pecado, isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Jesus falou, mas eles não escutam Paulo, não escutam Moisés, eles não escutam Jesus, não escutam Timóteo, não escutam. Disse-lhe: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou. Olha Jesus falando, lá atrás ele falou que já tinha chegado. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros, diga assim, verdadeiros, porque de falso ele já sabia que existia muitos, né? Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, que evangelismo poderoso é esse de Jesus com essa mulher chamada samaritana, que os seus discípulos, quando chegaram e lhe viram conversando com a mulher, ficou abismado, mas não ousaram falar nenhuma palavra. Deus usa esses minutos preciosos para ensinar, porque o ministério de Jesus era um ministério de ensino, e aqui também é um ministério de ensino, porque sabemos que através dos ensinos que a verdadeira libertação acontece. Usa-me para a glória de Deus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Irmão, diminui a imagem aí, por favor. O tema de hoje é o que Jesus falou, o que Jesus falou sobre adoração. Aqui ele fala sobre adoração. Não sei se você já leu esse texto em casa, ou está lendo pela primeira vez aqui hoje comigo. Então o capítulo 4 todo de João é um diálogo de Jesus com uma mulher. Primeiro que o judeu não conversava com os gentios.
dificilmente um homem conversava com uma mulher no meio da rua. Isso era cultura deles. Aqui você vê Jesus tendo um encontro com esta mulher e falando algo libertador. Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse diálogo maravilhoso. No versículo 20 ele diz assim: ela disse para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Então havia uma briga, uma disputa em que lugar que era o lugar adequado para adorar. Os judeus diziam que era no templo, em Jerusalém, e aqui a mulher dizia que era neste monte. Então viviam num conflito de lugar aonde deveriam adorar a Deus, ou na realidade nenhum deles adoravam a Deus. Então Jesus começa a conversar. Ele disse: mulher, 22, mas adorais, vocês adoram o que vocês não conhecem. Aí no 23 ele diz: mas vinha a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Então ele começa a apontar que até então havia dois tipos de adoradores. Ele apontou os verdadeiros, falou, os verdadeiros adoradores. Então, para sermos verdadeiros adoradores, primeiro ele fala assim, em espírito e em verdade. Então havia uma dimensão interior. Quando se adora em espírito, é uma adoração que vem de dentro para fora. Você sabe que hoje, com todo o respeito, mas a maioria das adorações é de fora para dentro. As pessoas criam, eu esbocei aqui alguma coisa, deixa eu ler para vocês aqui. Jesus estava dizendo que a adoração não é só sobre o lugar, no templo de Jerusalém ou no monte dos samaritanos, porque ela disse para ele, os nossos pais adoravam nesse monte, mas tu dizes que alguns dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Então Jesus está falando, não é o lugar, o templo de Jerusalém ou o monte dos samaritanos, mas é sobre a atitude do nosso coração. Talvez você possa estar aqui cantando com a tua boca, batendo palma, pulando, fazendo um monte de macaquice, como as igrejas fazem, e não ter um pingo de adoração para Jesus. Podemos estar sendo chamados, se não aprendemos a adorar de verdade, de espírito e em verdade, seremos falsos adoradores. Estaremos aqui apenas perdendo o nosso time ou tempo precioso. Isto significa que a verdadeira adoração, ela vem do coração. É uma questão de relacionamento com Deus. Lá em Isaías 29, 13 ao 16, põe lá, irmã, para mim. Eu vou fugir um pouquinho da palavra de Jesus. Ele diz assim, e o Senhor disse, visto que este povo quem falou? Foi o Senhor. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens, que maquinalmente, vamos igreja, maquinalmente aprendeu. Então a gente aprende maquinalmente um fingimento. As pessoas fingem que falam em línguas, e falam, mas não é a língua de Deus, né? As pessoas fingem que estão cheias do Espírito Santo, as pessoas fingem que estão recebendo o Santo. Então há um fingimento que não se acaba mais, dentro de todos os cantos, de todos os lugares, inclusive dentro da igreja de Jesus. Como é que é essa adoração, né? Que não é apenas
de ritos. A maioria é ritos, aprendeu, é ritos ou tradições. Você sabe que tem treinamento para tudo, irmão. Às vezes eu digo assim, eu nunca entrei num seminário, eu nunca participei de aula de locução, de treinamento, nunca, irmão, te digo com sinceridade, nunca fui para uma escola de nada, não, só secular, de Bíblia para aprender alguma coisa, nunca. Tudo que eu sei, o que falo, o que passo, está daqui na Bíblia, vem para cá, ele que faz, eu não sei como ele faz, por que ele faz, por que ele faz. Então, eu quero ser puro, porque eu não quero maquinalmente aprender. Você vê, aquele garotinho fica lá fingindo que está falando em línguas, aquele moleque esperto, né? Arrancando o dinheiro dos bobos, né? Aprende com os velhos, maquinalmente, ela aprendeu, passa à frente, irmã. Continuareis a fazer obras maravilhosas no meio. É isso mesmo? É isso. 15. Este povo, Jesus, fazendo uma lembrança do que ele falou como Deus, como Deus lá atrás. Quando ele disse o Senhor, né? O profeta Isaías, disse o Senhor, Deus falando para Isaías. Agora, o próprio Jesus, Deus em Cristo, na terra, como homem e como Deus, falando, lembrando do que o profeta Isaías, usado por Deus, falou. Este povo me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha aí, olha a adoração. Que tipo de adoração? Vamos, igreja, tipo de adoração, em vão, é o calor, né? Faz a gente ficar meio tonto, né? Em vão, então eu não quero me reunir com vocês e ficarmos aqui adorando em vão. Eu não quero participar disso eu não quero participar. Então ele diz, em vão me adoram. Por que em vão me adoram? Porque os verdadeiros adoradores, como é que adoram? Em espírito e em verdade. Tem até um louvor, em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade. Então, ensinado doutrinas que são preceitos de homens, viu? Maquinam, ele repetiu lá que maquinalmente aprenderam de quem? De homens, olha, que são preceitos de homens. Tá bom. Então, Jesus estava enfatizando a importância da sinceridade, da autenticidade na nossa adoração a Deus. Vou repetir, a nossa adoração a Deus não pode ser um rito, uma coisa repetitiva. Levanta a mão, abaixa a mão, senta, levanta, roda para trás, roda para cá, roda para lá. Isto é rito, isto é maquinalmente. Adoração é algo que tem que estar dentro de cada um de vocês e é algo particular de cada um. Entendeu? Jesus estava enfatizando a importância da sinceridade. O irmão faz assim, deve ser bom, vou fazer assim também. A irmã faz assim, vou fazer assim também. Então você vê, maquinalmente aprendendo do outro, não vem de dentro. Então, se não vem de dentro, não foi Deus quem pôs. Se não foi Deus quem pôs, ele não recebe. Ele só recebe aquilo que ele põe no nosso coração. Então, a adoração é uma resposta ao amor de Deus. Vou repetir. A adoração é uma resposta ao amor de Deus. Quando a gente entende quanto Deus nos ama, a gente é motivado a adorá-lo. Você tem que entender como é que Deus te ama. Deus te ama. Deus me ama. Diga assim, Deus me ama. Mais do que minha mãe, mais do que minha mulher, mais do que meus filhos, mais do que meus netos, mais do que todos nessa terra, Deus me ama.
Deus me ama. Então, o que eu tenho que fazer? Apresentar o meu corpo com uma adoração coletiva, mas sendo uma adoração coletiva, no meio da congregação, no coletivo, mas sendo algo individual. Entende? Estamos no coletivo, mas a adoração é algo individual. Não adianta se o irmão falar, levanta a mão. Sabe, eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu faço, parece que a gente repete o que os outros fazem. Eu acho que a coisa tem que acontecer, também não é lugar de anarquia, né? De sair imitando galo e galinha, porque você sente imitar galo e galinha, porque a igreja faz isso, né? Quando não há uma doutrina, um comportamento, a igreja vira uma bagunça. As pessoas não são, a maioria dos ministérios não são guiados pelo Espírito, são guiados pela carne, então cada um quer se aparecer, cria-se ritos, e adoração não é ritos. Adoração envolve o coração e ações. Não é só cantar ou fazer rituais, é viver para Deus. A adoração não é só cantar ou fazer rituais. Você pensa que esse povo que vai na porta do cemitério fazer aquelas coisas, alguns estão ali fazendo ritos para Deus. Você sabia que a maioria pensa que é para Deus que eles estão fazendo rito? Paulo falou, não é para Deus que eles estão fazendo isso, é para o demônio, é para os demônios que eles estão fazendo aquilo lá. Então em Mateus 22, 37, colaborando com essa palavra, que a adoração envolve o coração e ações, olha o que diz, respondeu-lhe Jesus, isso é uma adoração, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, isto é uma adoração. Quando eu amo o meu Deus de todo o meu coração, o que mais? Com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, então isto é adoração. Então adoração não é um repetir, vamos, todo mundo faz assim, fala, isso não tem nada a ver, irmão, isso é palhaçada. Isso é grupo de crianças sendo treinada a virar adultos, desculpe a expressão, um grupo de crianças sendo treinados para virar adultos imbecis, adultos robotizados, adultos que nunca terão experiências individuais com Deus. Acha que Deus faz experiência com o grupo todo? Deus faz experiência com o indivíduo, irmão. Não interessa que quem está do teu lado está coçando o pé, coçando o cabelo, olhando para o celular, deixe, adore você. Deus não depende daquele irmão que não está prestando atenção em nada, ele não está nem aí, sabe? Ele procura quem? E o resto? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Se tu está aqui pensando em caba logo, tu não deveria nem ter vindo. Se tu está pensando em caba logo, não deveria nem ter vindo. Então ele não está nem aí, ele não precisa disso. Ele está de olho nos verdadeiros adoradores. É dura essa palavra? Essa é a palavra que Jesus sempre falou, e Paulo sempre falou, palavra dura, palavra de conserto. Primeiro, adoração envolve o coração. Segundo, adoração é em comunidade, comunitária. Paulo falou, né? Não deixe de congregar como é costume de alguns. Então quando a gente congrega, nós adoramos a Deus juntos, mas cada um no seu particular. Você está junto do lado da pessoa, mas é como se você estivesse num santuário, você olhando para Deus, sozinho e mais ninguém. Irmão, quando você entender isto, você não vai ficar, estou triste porque não tem irmão aqui, não está aqui. Tu veio aqui para adorar o irmão, ou tu veio aqui para adorar a Deus? Tu veio aqui para ver quem? Quer ver quem? Vai na casa de quem? Quem mora lá, em tal lugar ainda, só ir lá você vai ver quem. Então, adoração comunitária, lá em Atos 2, 42, não precisa, lá, estou só citando, que a igreja estava junto, a igreja estava junto. Quando Jesus disse adorar em espírito e em verdade, ele estava destacando dois aspectos importantes da adoração. Primeiro, em espírito, diga-se, em espírito, em espírito.
Em espírito quer dizer adorar de forma genuína, porque se eu não adoro de forma genuína, ele está procurando quem adora em espírito. Então a forma genuína não é com espírito e com verdade. Paulo falou, o Deus que eu sirvo no meu espírito. Então a adoração é no espírito, diga assim, é no espírito, é através, é de espírito, não é carne, irmão. Carne não quer nada, irmão. Paulo falou em Romanos, nós não sabemos nem orar como convém, nem orar nós sabemos como convém, é o espírito. Então tudo com Deus está ligado ao espírito. Eu não gosto de fazer oração lá em cima, pastor já me pediu, mas eu não vou, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei orar bonito igual o pastor. Irmão, Deus não está nem aí para a boniteza da oração do pastor. Talvez ele nem ouve a minha oração. Pai, que palhaçada tua, Pedro Inácio. Talvez ele nem ouça, talvez ele vá ouvir a sua. Você entende? Porque não é por muito falar, não é por muito repetir, não é. Então, adorar de forma genuína, com a alma, com o coração, não apenas com ritos ou formas externas. Formas externas. Vai todo mundo comprar uma roupinha verde e amarela e vai todo mundo, sabe? E todo mundo vai fazer assim. Quando o maestro fizer assim, todo mundo faz assim e faz assim. E Deus? É isso? Irmãos, a gente pode criar um monte de modelo de oração. De oração, não, de adoração. Ou de oração também. Mas se não for em espírito e em verdade, não funciona. Ele não recebe. Deus não recebe. Será apenas um rito, um despacho que é colocado numa encruzilhada, nada, sabe, uma macumba, um pozinho que joga para cima, nada, uma forma externa, sabe, você vê que as pessoas pulam, gira, você vê, está com o microfone, solta o sapato, sai correndo, o que é isto? Isso é uma forma externa, quer externar alguma coisa, a carne quer mostrar alguma coisa. Olha, ela é espiritual, ela saiu correndo numa perna só, recebeu o espírito do Saci Pererê, só se for. Então, não é apenas com ritos ou formas externas, é uma adoração que vem do íntimo, movido pelo Espírito de Deus, uma adoração que vem do nosso íntimo. Sabe o que cria este íntimo? É uma intimidade, é você provar, é nós provarmos de Deus, nós entendermos Deus. Deus não é um nome, Deus, olha, Ele é o teu Pai, que enviou Jesus para te salvar. Ele merece toda adoração, todo respeito, Ele merece a tua presença, o teu louvor, Ele merece tudo de nós, tudo de nós. Tudo. Então, vamos aqui. Em espírito, a dimensão interior. Jesus afirma que Deus é espírito. Portanto, a adoração não são atos meramente externos ou rituais físicos. Você vê os cantores de rock, pessoal que toca em banda, os caras, a cara dos caras, o cara está fazendo um show, o cara está chamando a atenção, a câmera está em cima dele, porque ele está lá. Aqui não é um show, aqui é algo que nós temos que ter aqui dentro, que tem que sair daqui como gratidão a Deus. A adoração é uma gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus, eu venho neste lugar para adorar junto com meus irmãos, mas a minha adoração é individual da sua. Se você vem aqui para bater papo, para brigar na portaria aí, você é com você. Eu não venho aqui para isso, eu venho aqui para adorar a Jesus em congregação. Eu venho aqui para isso. Então, Jesus afirma que Deus é Espírito. Portanto, a oração e a adoração não são atos meramente externos ou rituais físicos.
Significado: orar em espírito significa que a conexão ocorre no nível mais profundo do ser humano, movida pela sinceridade e pela regeneração do espírito. Então Jesus declara que o lugar, por exemplo, eles estavam discutindo, no passado se adorava nesse monte, e eles dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Então eles estavam discutindo o lugar de adorar. Olha, vamos para a casa do Senhor. Chama isso aqui de casa do Senhor. Que Senhor? Se você for na minha casa, você vai na casa do Senhor. Que Senhor? Pedro Inácio. Aqui é a casa do Senhor? Jesus falou: eu vou preparar lugar. Ele falou que ele foi preparar lugar. Se a casa do Senhor é aqui, o que ele foi fazer lá? Então você vê, são palavras que são ditas há centenas de anos, sem nexo, que não tem liga com a Bíblia, sabe? Quando joga junto com a Bíblia, escorrega. Ela não consegue grudar na Bíblia, porque ela escorrega, não tem força essas palavras. Só tem forças para quem não conhece a Bíblia. Só acredita nisto, nessas frases que são ditas que não tem um fundamento na Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Bíblia é para ler. Você não é católico, quem não gosta de Bíblia é católico. O católico não lê Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Então, em espírito significa orar geograficamente. Jesus declara que o lugar, Jerusalém ou Monte Gerizim, tornou-se irrelevante. A verdadeira adoração pode ocorrer em qualquer lugar, desde que saia de dentro de você. Você pode adorar dentro de um ônibus, você pode adorar dentro de um trem lotado, você pode acabar de sair de um tiroteio e sair de lá adorando a Deus. Você sabia, irmão? Não precisa dessa casa para adorar. Mas tem gente que, se não tiver essa casa, não adora nunca. Entendeu? Por isso que existe a casa. Porque tem gente que não adora nunca a sua vida, desde o momento que acorda até o momento que levanta, tirando os dias do culto, que quando aparece, tem um tempinho para Deus. Não lembra de Deus para adorar nem quando acorda. Quando você fala, graças a Deus que eu estou vivo, você está adorando a Deus. Porque a gente pensa que é reunir aqui, vamos lá, tá adora. Isso não é adoração. Isso não vem de dentro, isso vem de fora. Isso é contagiante. As coisas de fora contagia. De dentro, eu não consigo que tem aqui dentro passar para você. Você tem que ter isto em você. É cada um de nós temos que ter esse desejo de servi-lo, temos que ter o desejo de querê-lo, temos que ter o desejo de nos ajoelhar perante Ele. Não é meramente um joelho no chão, você sente que você está diante dEle, porque infelizmente a maioria do que se ajoelha para mostrar para o outro. Eu ajoelhava, o irmão ajoelhava, nunca ajoelhou antes de mim. Quem via isso? Alguém via? Eu ajoelhava. Então isso não é de Deus, isso não é um ato do coração, é um ato de externo. Eu estou vendo, o irmão está fazendo assim, todo mundo faz assim. Por que você não faz assim, sem precisar ninguém fazer assim? Por que você não dá um glória, sem precisar o pastor falar, dá glória a Deus? Isto é adorar a Deus. Aqui nessa igreja não é proibido dar glórias a Deus, dar aleluia, dizer assim seja, o Senhor falou, não é proibido, porque isto são expressões de verdadeiros adoradores. Você está entendendo, igreja do Senhor? Então, abrir a briga, não, é lá no monte, não, é lá no templo, não pode adorar aqui, não pode adorar no sábado, não pode fazer isso, não, sabe aquela coisa toda, e Jesus veio quebrar tudo isto. Não quero essa palhaçada, isso é palhaçada. Deus procura, ele falou aqui, aqui no versos 23 de João 4. Mas vem a hora,
Já chegou, em que os verdadeiros, diga assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, adorar em espírito é adorar de forma genuína, com o coração e com a alma. Olha que legal que ela está fazendo assim, né? Parece legal, adoração, né? Vomitar, isso não vem de Deus, isso não tem nada a ver, não. Deus não recebe, isso é palhaçada, irmão. Deixa sair de dentro de você um glória, deixa sair dentro de você um aleluia, deixa sair de dentro de você um sorriso, ou uma gargalhada na hora, isso é adoração a Deus, porque está saindo de onde? De dentro, não é externo, é interno, é algo que está motivando você a fazer, não é o externo. Está todo mundo olhando para aquela irmã que ela está num negócio tão legal, na próxima eu vou fazer. Cara, não tem nada a ver. A casa está cheia, irmão. As casas estão cheias dessa gente. Mas Deus procura quem? Deus procura quem? Quem é falso, Deus está no meio, irmão. Não. Quem está lá? Não sei, pode ser até o diabo ou até a sua carne. Deus não está, porque Ele procura os verdadeiros, de adoração em espírito é adoração genuína, vem do coração, da alma, não apenas dos ritos. Vamos treinar. Quando a gente fica, a gente não somos profissionais da música, então aqui para cantar para a galera. Aqui eu não canto para a galera, eu canto para Cristo, irmão. A gente fica preocupado, olha o meu timbre, Deus está olhando para timbre, se está no ré, se está no dó, se está no si, se está no lá, se está no mi. Você pode estar em qualquer canto, se estiver vindo dentro do teu coração, Deus está assim, isso que eu gosto, é isso que eu gosto, está vindo do coração dele, é isso que eu gosto. Você está entendendo o que é adoração agora, irmão? Só você, né, irmão? O resto continua na velha adoração, tá bom? Em verdade, em espírito e em verdade, de acordo com a realidade de Deus. A adoração deve estar alinhada com quem Deus realmente é, conforme revelada na Escritura e na pessoa de Jesus. Com sinceridade, refere-se a uma adoração sem máscara ou sem hipocrisia, focada na verdade, quem somos na verdade e quem Deus é. Cara, eu sou um filho de Deus, eu estou adorando como um filho de Deus. Como é que adora um espírito? Um outro espírito. Então, que está adorando, que adora a Deus é o que está dentro, essa carne tua aí. Você pode pintar, fazer cabelo, passar batom, sabe, fazer boca de macaco branco, aqueles botox lá que põe lá na boca para ficar com a boca dura. Não adianta, irmão. Deus não está atrás de boca dura, Deus atrás de coração, Deus atrás de alma, Deus atrás de sinceridade, de voluntário, não de eu não queria estar. Não esteja, porque que está? Deus não está atrás de tu não faz falta. Se Deus não te procurou, porque tu não te faz falta para Ele, porque Ele procura quem? Os verdadeiros adoradores. Se Ele encontrar em nós uma verdadeira adoração, Ele nos achou. Aí é o casamento perfeito. Deus procurando um adorador e Ele encontra um adorador. Imagine o que vai acontecer, irmão. Aí você vai ver coisa de Deus, não coisa da carne, mas coisa de Deus. Então, em verdade, em sinceridade, se refere a uma adoração sem máscara, sem hipocrisia, focada na verdade, quem somos e na verdade quem Deus é. Fundamento em Cristo. A adoração tem que ser fundamento em Cristo. No Evangelho de João, Jesus identifica a si mesmo como verdade. Ele falou, lá em João 14, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Assim, adorar em verdade significa aproximar-se de Deus por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem que adorar em espírito e em verdade. Então tem que adorar através de Cristo.
é Cristo em nós, é a esperança da glória. Então essa é a adoração, é fundamentada em Cristo, no Evangelho. O Pai procura os adoradores. Terminamos. Um detalhe importante que Jesus disse, que o Pai procura pessoas que o adorem dessa forma. Isso mostra, irmãos, no Antigo Testamento tinha maneira que Deus decretou para ser adorado. Quem já leu sobre isso? Quem não cumprisse, o que acontecia? Morria na hora. Tinha gente preparada para tudo. Não, você não pode tocar na arca, você pode. Você pode ficar perto da arca, você não pode. Então, o século 21 é uma bagunça. A pessoa chama, mudaram até o nome. Antigamente era como é que chama? Púlpito, não é? Púlpito. Agora chama palco. Agora é palco, porque você vê meninas dançando, sabe, bailando. Não, pastor, mas isso é uma adoração. Que adoração, amados? Quem ensinou essas meninas a fazer aquilo, como não foi uma outra professora que ensinou? Isto veio do coração de Deus, aonde a Bíblia mostra da base para se dançar dentro da... Davi dançou dentro do templo ou na rua? Então vai dançar na rua. Você entende, abençoado? Então as pessoas usam coisa dentro das congregações que não tem base na Bíblia. Não, mas Davi dançou aonde? Veja se ele dançou dentro do templo. Nunca, porque era proibido fazer isso. Então hoje, dentro do templo que chama Casa do Senhor, há um show, há ritos, há formas externas, e chamam isso tudo, e a galera gosta, irmão. Que igreja organizada, que igreja certinha, meu Deus, que coisa linda, é bonito. Eu quero saber se tem aquele que procura os adoradores. Se tem, aleluia, mas se não tem, vai ficar esquisito. Então, para terminarmos, João 4, 23. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. De que forma, irmão? Em espírito e em verdade. O que é espírito e verdade? Espírito quer dizer adorar de forma genuína com o coração, e em verdade, adorar de forma autêntica, sem hipocrisia ou falsidade. Eu não queria fazer parte, sabe, tem grupo de música, de banda, que o baterista não fala com o guitarrista, não fala com o tecladista, não fala com... É uma briga do inferno. Aí sobem, aprenderam a encaixar as notas direitinho, bota lá uma voz profissional, que também já pagou o curso, já treinou para ser um profissional, aí fica uma coisa maravilhosa, fica lindo para nós. Eu quero saber se fica lindo para Deus. A gente acha muito lindo, irmãos. E o que Deus acha disso? O que Deus acha? Porque Ele não está procurando milhares de pessoas ao mesmo tempo, Ele está procurando cada indivíduo. Deus sonda cada coração que se encontra aqui neste lugar. Cada palavra que sai da tua boca, cada glória, cada aleluia, sabe, como é que está saindo? É espontâneo ou é imitando o outro? Né? Ou é uma coisa programada? Não pode. Só o Senhor teu Deus adorarás. Terminamos com, citar aqui o apóstolo Paulo, Filipenses 3,3. Filipenses 3,3, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão. Outra briga, irmão. Havia uma briga de quê? Duas coisas aqui, ó: circuncisão e incircuncisão. Igual adora aqui ou adora ali. Então o povo sempre só vive nessas questiongas, achando que Deus gosta de contenda, né? Porque nós é que somos a circuncisão, mas os judeus que diziam que era a circuncisão, né? Nós que
Adoramos a Deus aonde? Adoramos a Deus no... Como é que se adora a Deus? Onde está o Espírito? É isso aqui que é o Espírito, essa pele murcha aqui? Não. O Espírito está onde? Dentro. Então nós adoramos. O que me traz aqui não é isto aqui. Isto não quer me trazer aqui. O que me traz aqui é o Espírito. Às vezes eu fico esgotado, exausto, você também. Mas o Espírito te traz. A carne não quer, mas ele te traz. Mas por isso que Paulo falou: nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, diga assim, no Espírito. O que mais que diz o versículo? E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não? Então não é a carne que nos leva a adorar, porque a adoração da carne, Paulo falou, eu não confio nela. Essa adoração da carne, ela não é recebida por Cristo, que nós adoramos a Deus, para trás, adoramos a Deus no Espírito, por isso que Jesus falou lá em João 4, 24, Deus é Espírito, diga assim, Deus é Espírito, diga, Deus não é matéria, diga, Deus não é uma matéria, diga assim, Deus é Espírito. Por que Espírito? Porque a natureza de Deus, Jesus afirma que Deus é Espírito, por ser um ser imaterial, onipresente, ele não está confinado a templos de pedra ou montanhas específicas. Por isso que ele falou, nem neste monte, nem no templo. Então, aonde que nós vamos adorar? Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito. E como que eu adoro em espírito? Eu preciso de ir a algum lugar para adorar em espírito, irmão? Olha para cá. Claro que não. Então, isto aqui é insignificante. Esse espaço aqui é insignificante. Porque eu não preciso desse espaço para adorar. Aqui eu só preciso desse espaço para adorar quando estamos todos reunidos no mesmo lugar para estudar a palavra também. Então, na realidade, isto aqui deveria ser mais uma escola de Bíblia, e adoração lá fora. Todo tipo de adoração lá fora. Adore a Deus na sua casa, adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus no ônibus, adore a Deus no táxi, adore a Deus na tua caminhada, adora a Deus. Não, eu vou lá para adorar, eu vou na casa do Pai. Casa do Pai, a casa do Pai há muitas moradas, ele falou, na casa do Pai há muitas moradas. Então, natureza de Deus, Jesus afirma que Deus é Espírito, por ser um ser imaterial, ele não é matéria, ele é onipresente, ele não está confinado em templos de pedra ou montanhas específicas. A dimensão interior, adorar em espírito significa que a oração deve nascer, ou adoração deve nascer de dentro para fora, não é de fora. A gente fica olhando o outro, não olha o outro, irmão, tira de dentro de você, tira a adoração de dentro de você. A adoração a Deus está dentro de vocês. A adoração a Deus não está num cantor. Olha, eu vou ver aqui uns cantores aqui cantando, vou ver como é que eles adoram. Deixa esses caras para lá. A maioria fuma maconha, bebe cachaça. A maioria desses cantores gospel fuma. Eu conheci uma menina, não conheço, que ela era maquiadora lá nessa rádio grande aí. Não vou falar, tem duas, não vou falar nenhuma no nome para não levar castigo. Ela era maquiadora. Esses cantores aí, tem que ver o que ela ouvia desses caras. Ela falou assim, fulano de tal fuma, fulano de tal bebe, aí vai para cantar, vai para adorar, não, vai para cantar. Deus não está procurando cantores, Deus está procurando adoradores, que o adore em espírito, na dimensão interior. Adorar em espírito significa adorar
Essa adoração deve ser de dentro para fora, do coração e da alma, em vez de ser ritual, mecânico ou apenas uma postura física. Eu não quero isso para mim. Eu quero este ano de 2026 adorar a Deus do jeito que Ele gosta, porque esses são o que Ele... Irmão, se Ele achar em mim um verdadeiro adorador, sabe o que a Bíblia diz? Você vai pedir o que você quiser, Ele não vai te negar. Ele não vai te negar. Então, é uma ação do Espírito. É uma ação do Espírito, vamos terminar. É uma ação do Espírito Santo. Muitos estudiosos indicam que essa adoração só é possível através da ajuda do Espírito Santo, que habita no fiel e se conecta diretamente com o Pai. Você pode ter a melhor voz, ou que voz aveludada, ou que ritmo, não desafina nunca. Desafine. Só não pode, a única coisa que não pode desafinar é o teu coração com Deus. Tua voz pode desafinar, a bateria pode desafinar, o teclado pode desafinar, a guitarra pode desafinar, sabe, o teu glória pode sair de galinha garnizé, não importa, só não pode o teu coração desconectar de Deus. Amém? Tá bom, assim seja. Tá bom, assim seja. Glória a Deus.